vai dar sol ou não nesses dias aí de Natal, de Ano Novo, até porque a gente sabe que a estação mais quente do ano começou oficialmente nessa sexta-feira. Promete ter mais calor, inclusive, do que o normal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o verão desse ano deve registrar temperaturas acima da média histórica e muita chuva. Para poder falar sobre essa previsão, inclusive, a gente convidou ela, que é porta-voz do Climatempo, a Maria Clara Sasaki, já está aqui com a gente nesse sabadão por aqui. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. É claro que eu quero já conversar contigo para a gente entender o que a gente pode esperar dessa estação. Ainda há pouco eu estava mostrando aqui nossas câmeras ao vivo, dando uma circulada aí pelo Brasil. A maioria dos lugares, céu já encoberto, as nuvens tomando conta por ali, aquele climinha de ficar na cama, debaixo da coberta. Apenas algumas cidades mostrando um pouquinho de sol. Qual que é a verdade desse verão? A verdade deste verão é que essas nuvens vão se dissipar, viu, Débora? É uma condição assim momentânea, tá? Só agora neste comecinho de estação que tem um pouco mais de nebulosidade, mas a tendência no geral é de calor acima da média em todas as regiões do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, com temperaturas acima do que é normal para esta época do ano. E deve ser chuvoso também. Temos expectativa de pancadas de chuva desde a região Sul até o Nordeste do Brasil e essa chuva pode superar a média climatológica, Débora. Mais chuva para esse final de semana? Porque eu sei que tem muita gente que pegou a estrada para poder ir para a praia, para aproveitar um pouco junto com a família e todo mundo se preocupa com isso, né? Será que vai chover no Ano Novo? Eu vou conseguir ver os fogos? Eu não vou conseguir ver? E aí? Olha, para o Natal, agora, primeiro fim de semana, né? Agora já nos próximos dias, quem está na região sul do Brasil está em alerta. Inclusive, já está chovendo em Santa Catarina, no estado do Paraná. A gente já tem chuvas de moderada a forte intensidade e tem a formação de um ciclone extratropical no oceano que mantém essa condição de alertas para os 3 estados da região sul. Chuva com risco de ventanias, granizo, trovoada. Tem mais de 1.100 municípios em alerta na região sul do Brasil para tempestades agora neste fim de semana de Natal. Então tem que tomar muito cuidado com essa chuva, especialmente pessoal aí no litoral, perceber que tem uma nuvem mais carregada se formando, é uma chuva que pode vir com trovoadas e com possibilidade de transtornos para os 3 estados da região sul. Agora, aqui para o Sudeste, o Natal ele já deve ser de pancadas de fim de tarde. Calor, a temperatura sobe na maior parte do dia e as nuvens se formam entre a tarde e a noite, bem típico de verão mesmo. Chove no fim da tarde, pode ser forte, mas nem refresca. O fim de semana será de tempo bastante abafado, bem parecido com o que aconteceu ontem aqui na capital paulista. Agora, quem está no litoral do Nordeste, tirando ali áreas do sul da Bahia, o restante da região tem bastante nebulosidade, variação de nuvens, mas fica assim, nebulosidade, sol, chuva, vai variando bastante no litoral do Nordeste, Débora. Antes de falar de ondas de calor, você me falou ali da formação de um ciclone. E é claro que a gente se preocupa muito com isso por causa dessas ondas gigantescas de chuvas que vêm pela frente. Essa formação de ciclone, isso pode já antever tragédias como que a gente já viu, enchentes, ou seja, traz uma preocupação, né? Então vamos primeiro falar dessas probabilidades. O que a gente tem pela frente em relação a isso? Olha, a gente tem esse ciclone agora já se formando, né? Vai se formar aí durante o domingo, a segunda-feira, mas ele se forma no oceano, afastado do continente. Mas o fato dele estar próximo ali, em formação, próximo ao continente, mas no oceano, organiza instabilidades na região sul do Brasil. E é isso que traz essa preocupação de chuvas, de pancadas de chuvas mais intensas, risco de temporais para os 3 estados. E como o solo está muito encharcado, especialmente no estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, porque tivemos aí meses de chuvas muito volumosas nestes 2 estados, qualquer chuva ainda traz potencial para transtornos. O nível dos rios está muito alto, ainda temos o solo, como eu falei, encharcado, tem possibilidade para deslizamentos com essa chuva que acontece aí no decorrer dos próximos dias. Mas para a virada do ano, a tendência é de uma melhora nesta condição. Não devemos ter tantas tempestades, tantos temporais na região sul do Brasil, porque a chuva deve migrar para áreas aqui do Sudeste. Então, na virada do ano, a gente tem expectativa de chuva um pouco mais volumosa, especialmente pegando o litoral do estado de São Paulo e até no Rio de Janeiro, Débora. E com esse volume de chuva, até agora há pouco eu estava falando sobre o aumento, o Matheus Meirelles trouxe aqui informações para a gente sobre o aumento na conta de energia. A gente sabe que o volume de chuva é ruim por um lado,
Por outro, é muito importante para manter o nível dos nossos reservatórios. Esse volume de chuva está dentro dessa expectativa para manter esses reservatórios, que até agora, aqui pelo menos na região sudeste, está tudo tranquilo. Exatamente. Por enquanto está tranquilo, porque o que acontece? Nós viemos de 3 anos seguidos de laninha. O laninha no verão, ele faz aqueles corredores de umidade, forma aqueles corredores de umidade, passando pela região sudeste, passando pela região central e provoca muita chuva, chuva bem constante na região central do Brasil. Então tivemos uma grande quantidade de água, isso abasteceu os reservatórios, tanto os reservatórios de abastecimento urbano quanto os reservatórios de energia, e por isso que a gente está aí numa situação bastante confortável. Agora, para os meses de verão, a gente até tem essa tendência de precipitação de chuva acima do normal na região sul, no sudeste e em boa parte também do nordeste do país. Mas o que vale destacar com relação a essa chuva agora do verão é a qualidade. Ela é diferente da chuva dos anos anteriores, porque a gente tinha dias mais chuvosos, né? O pessoal lembra bem que não dava para ir para a praia no verão passado, a temperatura quase não subiu, os dias foram mais fechados, mais carregados. E agora não, agora a gente tem uma expectativa inclusive de calor acima da média. E isso indica que devemos ter dias bem ensolarados, com temperatura ganhando facilidade, subindo com facilidade, e as pancadas de chuva, que podem ser volumosas, acontecem no fim do dia, mas em uma cidade e em outra não. Então são chuvas mal distribuídas aí por causa do fenômeno El Niño, que ainda está atuando, Débora. Antes de falar dessa onda de calor, porque eu muito vou querer saber sobre ela também, já que você falou que a gente tem essa probabilidade dessa chuva, só para o pessoal que está aí nos assistindo se preparar, anotar já onde que deve chover especificamente nessa noite de Natal. Quais cidades? Na noite de Natal, a região sul é o principal alerta, né, que nós devemos ter, assim, o principal cuidado na região sul do Brasil, porque as instabilidades ainda estão concentradas nos 3 estados da região. Como eu falei, já chove em Santa Catarina, chove no Rio Grande do Sul, tem possibilidade de temporais também no interior do estado do Paraná, já nas próximas horas, e essa chuva se estende aí durante o domingo e também na segunda-feira, no feriado de Natal. É só a partir de quarta que essa chuva começa a migrar aqui para o sudeste, e aí devemos ter um corredor de umidade se formando no meio da semana entre o sudeste e a região norte do Brasil, e aí sim vamos ter chuvas no sudeste, Brasília, Goiânia também, com expectativa de chuva só depois de quarta-feira. Bom, antes da gente chegar no verão, tivemos aquelas ondas, aquele calorão imenso, tomando conta de várias cidades aí do país, aqui em São Paulo, principalmente ali também na região norte, a gente viu muito isso acontecer, Rio Amazonas do jeito que a gente está vendo por ali. A gente tem a probabilidade de passar por novas ondas de calor nessa extremidade como a gente viu, porque se não estava nem no verão e a gente já passou por isso, avalie agora o que a gente pode enfrentar, porque é também um lado muito preocupante, até porque por uma questão de segurança para a população, para todos, a questão de falta de água lá no norte. Explica um pouco melhor para a gente se a gente deve voltar a bater recorde nessa temperatura. Olha, então é uma condição que geralmente as pessoas se preocupam mesmo. A gente vem de uma primavera com temperaturas altíssimas, com recordes de calor históricos, inclusive. Então, o ano de 2023 foi muito quente a nível global, não é só aqui no Brasil, né? A gente fala a nível mundial de um ano de 2023 com temperaturas históricas. Na Europa, inclusive. Na Europa, né? nós tivemos no começo do ano, né, ondas de calor absurdas na Europa, que nunca tinham sido registradas, e isso acaba refletindo, né? Ainda temos os mesmos fatores que provocaram todo esse calorão na metade do ano, ainda estão atuando. É o fenômeno El Niño, as águas dos outros oceanos também mais aquecidas do que o normal, temos também um aquecimento natural do planeta, então tudo isso ainda está atuando, e o El Niño, ele está numa fase forte, é um El Niño de forte intensidade, e ele vai atuar também durante o verão. Só que tem uma diferença entre as ondas de calor que acontecem no verão e as ondas de calor que acontecem na primavera. A primavera, ela é mais seca, ela é uma estação de transição. Ela sai aí do inverno, que é a estação mais fria e mais seca, e caminha para uma estação mais úmida, que é o verão. Então tem o retorno da umidade durante o verão, tem mais pancadas de chuva no sudeste, no centro-oeste do Brasil. Com o retorno da umidade, a magnitude da temperatura é menor. A gente não tem extremos tão elevados de temperatura como aconteceram na primavera. 42, 43 graus que vimos aí acontecendo em Minas Gerais, Mato Grosso, com valores absurdos aí de temperatura sendo registrados durante a primavera. Essa magnitude não deve acontecer durante o verão, mas temos a expectativa de temperaturas acima da média, ou seja, vários dias seguidos com temperaturas além do normal. Só para a gente
gente ter um exemplo aqui para ficar claro? Aqui em São Paulo, a média para o mês de dezembro é 28 graus na capital paulista. E as temperaturas têm ficado aí em torno de 30, 32, é levemente acima da média, acima dos 28, que é normal para um mês de dezembro. E isso deve acontecer durante toda a estação. Ondas de calor não estão descartadas, mas a magnitude as temperaturas mais extremas, né, os extremos de temperatura, não devem ser semelhantes aos que foram registrados na primavera. Você falou aqui de São Paulo, inclusive, tem sido comum a gente chegar, tipo, à noite já e ter aquela sensação de dia abafado ainda, né? Chove de 30 graus. Não refresca nada, não resolve nada. Inclusive, essas imagens que a gente está acompanhando agora, aqui, ó, são imagens de São Paulo ao vivo. Nesse momento aqui, as nossas câmeras já nos mostrando. A gente tem aqui algumas nuvens. Isso fica aqui perto da Avenida Paulista, tá? O estúdio da CNN Brasil fica na Avenida Paulista. Então, essa câmera está localizada bem aqui próximo, inclusive, onde a gente consegue ver algumas nuvens. O céu um pouco encoberto, mas o sol ainda está aparecendo por aqui. Está aparecendo, favorece a elevação rápida da temperatura. A máxima hoje deve chegar a 33 graus, então uma temperatura bastante elevada. E essas nuvens aqui, ainda esse horário, indicam uma atmosfera instável, indica que tem umidade. Então é combustível para formar nuvens de tempestade no fim do dia. Tem previsão de chuva, mas é uma chuva rápida, uma chuva passageira e é uma chuva perigosa, né? Porque as chuvas de verão são muito perigosas aqui no sudeste do Brasil. Inclusive é quando a Defesa Civil inicia, né, o trabalho de Operação Verão, de alertas de temporais, monitoramento mais severo das condições do tempo. A gente acompanha, inclusive, bem de perto o trabalho da Defesa Civil, né, Débora? É um trabalho muito importante para a população. Verdade, faz diferença. Por exemplo, ontem à tarde mesmo teve uma chuva do nada aqui em São Paulo. A gente chovia aqui, você olhava para frente, tinha um sol ainda aparecendo, não se explica. Mas muito disso, como você já vem falando aqui desde o início do nosso papo, Maria Clara, vem da questão do El Niño. Exatamente. E para o ano que vem, 2024, qual que é a expectativa para esse El Niño? Ele deve permanecer ainda por muito tempo? Já tem uma previsão ali de mudança desse fenômeno? A gente deve ver uma mudança disso ou não? Porque isso também acaba afetando, inclusive, as nossas safras, né? Exatamente. Afeta bastante o agronegócio, que a gente já está vendo aí uma desaceleração nesse semestre, que é natural para esse período. Mas a gente sabe que esse fenômeno natural também afeta bastante. Afeta bastante. E a tendência, né, os modelos, eles têm indicado que o fenômeno El Niño ele vai continuar atuando até o final de março, abril e começar a perder intensidade, começar a desintensificar a partir da metade do ano. Mas tem uma característica, viu, Débora? A gente passou aí por um El Niño muito forte e mesmo que a gente entre no outono e no inverno de 2024 com neutralidade climática, ou seja, sem a atuação do fenômeno El Niño, a gente pode ter um leve aquecimento das águas do oceano ainda. E a atmosfera demora para responder a essa virada de chave, né? Não é imediatamente, esfriou o oceano, a atmosfera já identifica e já volta no padrão normal. Ela demora, ela tem um atraso para responder a essa característica. Então, ainda devemos ter características de El Niño durante o outono e também durante o inverno, mesmo que a gente caminha aí, entre para uma neutralidade climática ou o El Niño perca a intensidade no decorrer do ano. É importante a gente ficar em alerta sobre isso, porque, inclusive, só como meio ali, uma forma de curiosidade, em agosto eu tive a possibilidade de ir até a Argentina e no final de julho para o início de agosto, onde normalmente tem bastante neve naquela região. E por incrível que pareça, eu vi montanhas literalmente sem neve. Sem nada, né? Exatamente. O que não é normal, ou seja, é literalmente o efeito climático que já está fazendo total diferença, né, nessas regiões por aqui, onde lugares que a gente via muito frio, esquentando bastante, tá tudo desorganizado, né? O inverno mesmo do ano passado, né, Débora? O inverno foi... quase não tivemos ondas de frio, ninguém tirou um casaco do armário, essa é a verdade. Eu vi uma postagem aí, um meme na internet perguntando assim, qual foi a compra mais inútil de 2023? A pessoa respondeu, roupa de frio. Foi exatamente isso, não tivemos inverno no ano passado. Então, Maria Clara, para quem está chegando agora aqui, no Agora CNN, são 10 horas e 23 minutos, está se preparando aí, preparando a malinha. A gente já falou onde vai chover aqui no Natal. Então, vamos só relembrar de como vai ficar o final de semana do Ano Novo, para o pessoal que está aí viajando. Estou me programando para fazer uma viagem para a praia, para o litoral do Rio de Janeiro, para ver aquela tradicional queima de fogos lá em Copacabana. Vai dar para ter queima de fogos? Olha, tem uma chance de chuva muito forte para a virada do ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, na verdade, né? A gente tem estamos monitorando, né? Ainda está um pouco distante para dizer que exatamente na virada do ano vamos ter essa chuva volumosa, mas tem uma tendência muito grande de que a chuva aconteça
Primeiro aqui na região sudeste, começando aqui no litoral do estado de São Paulo, na verdade, lá pela sexta, sábado, e aí no domingo a chuva ganha intensidade no litoral do Rio de Janeiro. Inclusive a temperatura para a virada do ano fica na casa dos 28 graus para a capital fluminense. É algo muito baixo. Ó, essas imagens aqui são ao vivo, inclusive, do Rio de Janeiro. Névoa, né? Olha só, essa névoa encobrindo aqui literalmente, você praticamente quase nem consegue enxergar o mar aqui desse lado. Daqui a pouco dissipa essa névoa. Já some, né? Já some, vai dar para aproveitar essa nebulosidade aqui, vai embora. Aproveitem bastante, mas tem chuva no fim do dia, chuva forte, chuva pontual, é diferente da chuva que deve acontecer no Ano Novo. A chuva do Ano Novo, ela deve ser um dia mais chuvoso, pegar bem o domingo e a segunda-feira com bastante nebulosidade, céu mais carregado. Por enquanto não, por enquanto o Natal no Rio de Janeiro é bem aproveitável. Perfeito. Bom, conversamos aqui com a porta-voz da Climatempo, a Maria Clara Sasaki, já deixando tudo que vem pela frente aí desse tempo para você se programar, né, para esses feriados aí que vem pela frente. Mas fica atento, tem chuva pela frente. Muito obrigada, Maria Clara. Muito obrigada, Débora. Bom Natal para você. Bom Natal e ótimo Ano Novo também. Para nós. Muito obrigada, minha querida.